No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma das principais funções na área de logística, que é o auxiliar de logística. Muito se fala que essa profissão, esse cargo, é a porta de entrada dentro do mercado de trabalho logístico. E qual que vai ser o conteúdo que nós vamos apresentar no vídeo de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o que faz um auxiliar de logística. Em sequência, vamos aprender a importância do auxiliar de logística para as empresas. Vamos conhecer as responsabilidades de um auxiliar de logística, qual que é o salário médio praticado aqui no Brasil para o cargo e as vagas disponíveis para auxiliar de logística, ok? Lembrando que todo esse conteúdo está no nosso artigo auxiliar de logística e o link está aqui na descrição deste vídeo. Para outros assuntos relacionados à logística, convido você a conhecer o nosso site e as nossas redes sociais, e os links estão aqui também na descrição do vídeo. E o que faz um auxiliar de logística? O auxiliar de logística é o profissional responsável por realizar todas as tarefas operacionais do processo logístico, ou seja, é quem coloca a mão na massa, é quem de fato executa as atividades. Em outras palavras, este profissional atua diretamente na organização operacional do setor de logística, podendo atuar em diversas áreas, como então, devido à logística ser um campo muito grande de, de possibilidades de trabalhar, então essa função ele não necessariamente executa todas as atividades. Ela pode ser dividido em áreas como armazenagem, embalagem, estoque, manutenção da informação, processamento de pedidos e transporte. Então, o auxiliar de logística ele pode atuar nessas diferentes áreas dentro da logística. E qual que é a importância do auxiliar de logística para as empresas? Podemos afirmar que o auxiliar de logística é um profissional muito importante para a empresa. Isso porque este funcionário atua diretamente para ajudar o supervisor de logística em todas as suas etapas envolvidas. Ou seja, dentro da hierarquia dos cargos da logística, abaixo do supervisor, isso não é uma via de regra, cada empresa tem os seus cargos, mas em geral, o supervisor tem como responsabilidade supervisionar pessoas e processos, e geralmente os cargos abaixo da linha sucessória hierárquica de uma empresa está o auxiliar de logística. Ou seja, dentro dos resultados em processo, seja de armazenagem, seja de embalagem, seja de distribuição, é o supervisor de logística, ele responde por esse processo, onde os auxiliares executam as atividades que geram esses resultados. Quanto mais trabalhadores que conhecem profundamente a operação logística e estiverem envolvidas trabalhando de forma colaborativa, mais alta será a qualidade de serviço prestado. Ou seja, o supervisor precisa de ter funcionários auxiliares de logísticas capacitados para realizar as tarefas. Isso porque, vamos imaginar, lá em cima, acima da supervisão, nós temos a diretoria e gerência, que cuida da parte estratégica. Nós temos a coordenação, engenharia, que faz a parte de planejamento. Nós temos os analistas,
técnicos que fazem a parte de análise do processo. Nós temos a supervisão e os demais, aqui demais, que fazem a execução. Então, não adianta a empresa ter uma estratégia bem definida, um planejamento bem elaborado, ter toda a análise do seu processo muito bem estruturadas, sendo que na execução ela não consegue alcançar os resultados. Então, o auxiliar de logística é a função responsável por executar tudo aquilo que foi programado, planejado e direcionado para a empresa. E quais são, então, as responsabilidades do auxiliar de logística para cada uma daquelas áreas de atuação que a gente falou? Então, aqui nós vamos relembrar alguns conceitos e mostrar qual é a responsabilidade ou qual pode ser a responsabilidade do auxiliar de logística dentro da sua função. Em relação à armazenagem, que é um processo logístico que reúne diferentes atividades ligadas à estocagem, distribuição, manuseio e embalagem de produtos. Em outras palavras, a armazenagem é o acondicionamento eficaz de produtos no tempo e espaço destinado ao estoque. Então, dentro da armazenagem, quais são as responsabilidades do auxiliar de logística? Aplicar a técnica de armazenagem garantindo melhor aproveitamento do espaço, recebimento e identificação de produtos no estoque, movimentação de materiais de forma a otimizar o processo, separação de pedidos conforme solicitação dos clientes e inventário de estoque, garantindo a acuracidade, ou seja, a confiabilidade em relação a físico e sistema. Em relação à embalagem logística, qual é a responsabilidade do auxiliar? Lembrando que a embalagem logística é um recipiente que armazena um ou mais produtos de forma temporária, com o objetivo principal de proteger contra danos do meio ambiente. Em outras palavras, a embalagem logística tem como função preservar a integridade física dos produtos durante os processos de transporte, armazenamento, comercialização, manuseio e consumo. Então, as responsabilidades do auxiliar de logística é consumo consciente dos insumos de embalagem, isso pensando em custo para a empresa. Então, ele tem que utilizar aqueles insumos de maneira correta, para que não gere desperdício. Seguir as normas e padrões de embalagem para a conservação do produto, ou seja, cada produto precisa de uma embalagem específica, então ele tem que seguir essa norma, esse padrão já pré-estabelecido para garantir a segurança do produto. E identificar os produtos corretamente. Em geral, quando a gente faz a embalagem do produto, a gente acaba tampando a sua identificação. Então, a gente, depois da embalagem, tem que identificar esse produto para que seja todo o seu processo de movimentação, transporte, seja feito da maneira correta. O que é o processamento de pedidos? É um dos processos logísticos mais importantes para o atendimento aos clientes. A operação tem papel fundamental dentro do ciclo do pedido, no qual suas atividades refletem diretamente no tempo e no custo de todo o processo. Então, o auxiliar de logística, nessa etapa, nessa área de processar os pedidos, ele tem responsabilidades como transmitir via sistema as informações dos pedidos do cliente, ou seja, vai chegar um pedido do cliente, ele vai transmitir todas essas informações no sistema da empresa para que outra equipe possa dar sequência nessas atividades, conferir em estoque a disponibilidade e condição dos produtos, ou seja, vai chegar lá a lista de pedido do cliente, o auxiliar vai conferir se esses produtos de fato estão no estoque, qual a condição deles, acompanhar a consecução dos pedidos, ou seja, verificar se esse pedido ele já foi separado, se o processo está andando conforme o planejado, e ele também vai programar a distribuição do material, ou seja, o pedido está lá separado, ele já foi totalmente processado, é só realizar a programação para que esse produto seja expedido ao cliente.
Temos também a responsabilidade do auxiliar de logística na área de transportes. E o que que é? Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. Quando nós estamos falando de logística, nós estamos falando de cargas. Dessa maneira, os transportes são considerados elementos estratégicos para o desenvolvimento não só das empresas, como também das sociedades. Então, o auxiliar de logística em relação a transportes, ele tem responsabilidades como realizar o recebimento de material e liberação dos veículos da área de descarga, ou seja, ele faz a execução, acompanha a manobra do veículo, faz a remoção da carga do veículo e a sua posterior liberação. Realiza o despacho de material corretamente. O pedido ele já foi processado, como a gente viu no slide anterior, já está separado. Chegou o veículo após uma programação, ele vai pegar esse material e vai carregar adequadamente nesse veículo. E rastrear e controlar as entregas, ou seja, a partir do momento que o veículo saiu da empresa, a empresa ainda tem responsabilidade sobre aquele produto até que ele chegue de posse dos seus clientes. Então, ele tem que fazer o rastreio e controle desse transporte. É uma responsabilidade do auxiliar de logística também. Lembrando que não necessariamente o auxiliar de logística se restringe a essas responsabilidades que foi aqui apresentada. Cada empresa tem uma maneira diferente e uma singularidade em relação ao seu processo, onde o auxiliar de logística pode ter mais ou menos responsabilidades do que foi apresentado aqui. E qual que é um salário médio para um auxiliar de logística? De acordo com o blog Guia da Carreira, que é um dos principais blogs relacionados a mercado de trabalho, a média salarial para um auxiliar de logística inicialmente é de R$ 1.200, com acréscimo dos benefícios disponíveis na empresa, como transporte, alimentação, etc. Após adquirir experiência, este profissional poderá ter um salário superior a R$ 2.000, porém, esses valores variam de acordo com a empresa contratante. Ou seja, existem diferenças em valores de salário por região, isso no país, e também por empresa. Mas como nós comentamos no início desse vídeo, é a porta de entrada. Geralmente as pessoas entram no setor de logística como auxiliar. Ali ela vai ver se ela tem alguma afinidade ou não com a área. Ela, entendendo que ela é uma área onde ela visualiza crescimento, muito provável que esse profissional ele vai adquirir experiência, ele vai se capacitar para poder subir ali na hierarquia da empresa, tendo promoções e sendo movimentado em relação aos cargos. Então, o auxiliar de logística é uma porta de entrada onde o profissional vai conhecer a área e ele vai ali poder optar ou não em seguir carreira na área de logística. E caso você esteja interessado pela profissão, achou interessante e quer seguir carreira na área de logística, vamos deixar aqui o link na descrição desse vídeo das vagas para auxiliar de logística no Brasil, isso lá no LinkedIn. Importante que você tenha essa rede social, pois é uma rede social que vem crescendo muito aqui no Brasil, está sendo cada vez mais utilizada pela empresa, sendo um meio de fazer com que empresas encontrem os seus profissionais. Então, dentro desse link, você vai poder filtrar ali a sua região e encontrar uma vaga que seja mais adequada para você.